Qual é a melhor forma de uma organização ganhar espaço no meio social? Protestar? Ser truculenta? Bater de frente? Pode até ser, mas desde que para isso adquira uma roupagem que gere simpatia, né? Como fazer isso? Bom, desde que o filósofo comunista Antônio Gramsci disse: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias, a estratégia passou a ser mais elaborada, revestida de inteligência. Mas não aquela inteligência da capacidade de aprender e compreender, mas a de se arrumar diante de conflitos e adaptar-se às situações. Então, na prática, conquistar o monopólio no meio acadêmico foi uma grande vitória, pois permitiu a imposição de verdades sob o seu ponto de vista e foi abertura para a entrada mais pavimentada em outras instituições. A tática é associar-se a organizações ou causas acima de qualquer suspeita, por exemplo, defesa do meio ambiente, da mulher, do trabalhador, das universidades, igrejas, dos negros, entre outras. Quem vai questionar quem está a favor dessas causas? Ninguém, nem eu. E isso os dá passe livre para usar essas iniciativas para se intrometer em todas as causas que for do interesse de quem os patrocina. Afinal de contas, quem paga escolhe o que come. Quer um exemplo? A Fundação MacArthur, por exemplo, de acordo com os dados aqui colhidos na pesquisa desse livro da Ana Carolina Campagnolo, Feminismo, Perversão e Subversão, só de acordo com os dados levantados aqui, foram 6,8 bilhões de dólares para causas relativas ao movimento feminista. Mas no escopo da fundação, não fala lá, por exemplo, que tem alguma ligação com o movimento feminista. Fala que tem outras ligações, né, mais amplas, enfim. Mas injetaram dinheiro aqui numa causa que, em tese, seria para a defesa das mulheres, acima de qualquer suspeita, mas, na prática, esses movimentos têm atuado, por exemplo, em outras frentes. Por exemplo, os feministas estão aí em ações na frente contra a reforma da Previdência, políticas ambientais, mas o que o feminismo tem a ver com a reforma da Previdência? Ou com políticas ambientais, né? O que, por exemplo, o outro movimento que defende aí os estudantes, a UNE, tem a ver com o MTST? Por que eles são contra o FHC, o Temer, o Bolsonaro, o Itamar Franco, o Fernando Collor, mas são a favor do Lula e da Dilma, né? O MST. O que o MTST tem a ver contra a Copa América? O que uma causa tem a ver com a outra? Né? Mais exemplos? Por que o Black Lives Matter foi o movimento aí, foi um megafone para a defesa de um lado político aí, de uma ideologia? E os Black Blocs, que é um movimento que nasceu na Alemanha justamente para lutar contra o capitalismo, contra políticos, por que eles quebraram tudo contra o impeachment da Dilma? Né? E que tal o órgão máximo da Igreja Católica no Brasil, a CNBB, nas páginas da CUT contra a reforma da Previdência? O que a igreja tem a ver com a questão econômica? Poderia citar mais outros exemplos, outros tantos exemplos, né? Mas para não me estender, fico com esses por enquanto. Mas eu te pergunto, você não acha estranho? O que tudo isso tem em comum, né? Aqui nos exemplos que eu citei fica fácil. As pautas de esquerda, em todos os segmentos possíveis. Mas aí você vai me perguntar, quem que financia tudo isso? Né? Eu já disse aqui um exemplo, grandes organizações com interesses políticos, financeiros e de poder mundo afora. Depois da MacArthur, eu vou citar outra, Fundação Rockefeller. Tem aí no seu escopo causas mais amplas, mas está sempre patrocinando aí essas ONGs, essas instituições aí que atuam nas causas que se dizem defender, mas também em várias outras que não tem nada a ver são totalmente incoerentes e fora do escopo da constituição dessas organizações. E você pensou que toda essa bondade e ativismo eram puros e genuínos, hein? Bom, como dizia o filósofo contemporâneo, compadre Washington, sabe de nada, inocente. Mas não dá para culpar todas as pessoas que não percebem tudo isso. São alguns bilhões de dólares empregados nessas estratégias, abastecendo a imprensa, formadores de opinião, autoridades, para fazer esse trabalho muito bem estruturado
enquanto as pessoas de barriga vazia não conseguem pensar em outra coisa senão em sobreviver. Não dá tempo para analisar isso. Enquanto que alguns que deveriam conseguir enxergar são vendados pelos doutrinadores desde o berço, nas escolas e nas universidades. Você lembra daquele filme Matrix? Pois é, assim como no filme, o Matrix, se você aceitar tomar a pílula vermelha, acordará para o mundo real, que não é tão belo assim, mas é o mundo real. E eu já te adianto, você desejará lutar pelo que é certo, será desprezado e sofrerá um bocado. Não sei se serve de consolo, mas eu estarei com você.